21h30. Oferecimento CMPC, Celulose Rio-Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55 HF 11 da NET em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook. Já curtiu? facebook.com/TVUplay. Quer conferir qualquer programa da TVU? Vai em tvurbana.tv.br. Lá está toda a nossa programação on demand. Hoje, uma figura muito querida, trabalhei com ele na Bandeirantes, aprendi muito com ele e acho que pouca gente sabe a história completa do meu convidado desta noite. Políbio Braga é o entrevistado do 21h30 que está entrando no ar no oferecimento da Celulose Rio-Grandense. Para mim é uma grande satisfação receber o Políbio no programa, porque afinal de contas a gente trabalhou bons anos juntos e fizemos algumas bagunças no rádio pela manhã. A gente se divertia, né, Políbio? Boa noite. Jornal Gente, né, da Band. Sabe que naquele primeiro ano, inclusive, era o Bira Valdez, era o âncora. Bira Valdez. Eu acho que foi a primeira vez, acho que não se repetiu isso, que um programa de rádio conquistou top de marketing da DVB. Lembra disso? Eu fui pro programa depois. Depois. Eu fui depois, mas era o Bira, o Afonso, tu e o Hélio Gama? Não, o Hélio Gama não era... O Hélio Gama foi depois? Foi depois de mim, O Adão Oliveira? O Adão sim. O Adão sim, lá de Brasília. Vocês arrasaram. Quando o programa entrou, vocês arrasaram. Sim, entrou rachando, porque a gente... Era Copa Franca, como tu mesmo sabe, né? Você participou do programa também, muito, né? Então a gente era um pessoal bastante experiente. Teve o 7 de setembro, que a gente não Olha, só para dar uma ideia, te interromper, eu quero contar aqui como é que eu saí desse programa. Só deixa eu lembrar antes, depois a gente já fala da saída. Porque eu demiti a Band. Exatamente. Mas nós teve o 7 de setembro que o Afonso, o Políbio e eu estávamos no ar e não tinha muita notícia. E aí nós começamos a provocar os ouvintes com o hino à independência. Quem saberia cantar? E aí nós três cantamos o Japonês. E ninguém sabia, né? Japonês. Não, o Afonso até era mais afinado. O Afonso era mais disciplinado. Tu demitiu a Band. Não, é que era um programa assim muito solto, né? É verdade. E eu não sei por que razão, eu encrenquei com um âncora, que era o Bira Valdez, né? E eu acho que uma das piores coisas que pode fazer alguém é encrencar com o âncora, né? Porque o âncora é o dono do programa, né? E a gente começou a bater boca ali, eu me levantei na metade do programa e disse, olha, vocês estão demitidos. E fui embora, entendeu? E nunca mais voltei. É verdade. Não voltei nem para buscar meu salário. Não, e não atendeu os nossos apelos, porque todos nós te ligamos. Volta, Políbio, Sim, volta. O pessoal me ligava, o pessoal de recursos humanos dizia, você não vem aqui, tem que assinar a tua carta de demissão. Eu digo, eu não vou voltar coisa nenhuma. A gente deixou de passar um tempo ali, assim, agora vamos ver se a gente bate no coração do cara. Políbio, vamos lá. Não. Nós tivemos alguns episódios interessantes ali também, um deles com o Ciro Gomes. Sim, o Ciro Gomes é candidato a presidente novamente agora, né? E na época ele também era. Não, mas será que ele é candidato? O Lula hoje disse que é candidato. Será que o Ciro Gomes vai manter a candidatura? O Lula, se não estiver na cadeia, né? Sim. Mas o que eu espero que esteja. Então, mas o Ciro Gomes era candidato na época lá, mas não era pelo PDT, o Ciro Gomes. Era pelo PSB nessa época. Eu não me lembro, era o Partido Socialista, Mas ele marcou conosco lá, assim, 8h30, entende? E nada de aparecer, 8h30, 8h40, 8h45, e nós ali esperando pelo Ciro Gomes. Aí eu falei para o Bira, digo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ligar para a casa dele lá em Fortaleza e vamos perguntar se alguém sabe dele. A gente não tinha o telefone dele, onde ele estava, em Porto Alegre. Sim. E aí ligamos e atendeu o filho do Ciro Gomes, que era uma criança. Mas nós cometemos, eu acho, um desatino de botar no ar o gurizinho falando. Eu acho que não devíamos ter feito aquilo, mas fizemos, né? Fizemos, ele entrou no ar e tal. E o Ciro Gomes, passou uns 10 minutos, apareceu lá. E ele já entrou reclamando. Olha, o meu pessoal disse que vocês ligaram para o meu filho, que barbaridade, o que é isso, não sei mais o quê. Aí o Bira contemporizou, né, o âncora.
e disse para ele assim, não, então vamos começar a entrevista, eu tenho uma primeira pergunta. E eu interrompi o Bira, digo, não, deixa eu primeiro fazer a pergunta. Aí ele disse, não vem, né? Digo, vem chumbo aí, né? Aí ele me deixou fazer a primeira pergunta e eu perguntei para o Ciro Gomes, eu digo, governador, como é que o senhor pretende ser presidente da República, que é um cargo da maior responsabilidade, se o senhor não consegue sequer chegar no horário para um programa de rádio? Pá, já viu, ele levantou, eu levantei também, né? Eu ia apanhar naquele dia, né? Mas enfim, ele acabou não... Acabou tudo bem. Acabou não, tudo bem? Bem não, mas a entrevista saiu. A entrevista saiu. E nessa base, viu? Até o final. Tu sempre foi assim? Sempre, desde criança. Desde criança, Olha, eu nasci numa cidade muito pequena de Santa Catarina, Jaraguá do Sul. E tinha o quê? 4, 5 mil habitantes naquela época. Então eu era guri de rua, né? Eu passava o dia todo na rua. Não tinha nem rua calçada na minha cidade naquela época. Estou falando da década de 50. Então, perto da minha casa tinha um campinho de futebol ali, a gente jogava futebol todos os dias e brigava todos os dias. Simplesmente brigava todos os dias. Não tinha... Não, o jogo nunca terminava bem. Nunca terminava, né? Se o meu time... Tu era o dono da bola, não? Tu era o cara que acabava com o jogo? Às vezes sim, eu acabava com o jogo mesmo, quando estava perdendo, eu pegava a bola e ia embora. Claro. Mas quando eu não terminava com a bola, eu terminava no pau, entende? Então, eu tenho esse temperamento assim de... Em Jaraguá do Sul, tu começa a fazer o secundário? Não, Jaraguá do Sul não tinha, naquela época, na década de 50, não tinha secundário. Tá, e aí? E aí eu fui fazer o secundário em Joinville. Joinville. Eu era de uma família muito pobre, sabe, Felipe? E fui para Joinville lá, fiquei na casa do meu irmão, que ele morava lá, que era um pouco mais velho do que eu, e eu saía de manhã com a bicicleta e ia de empresa em empresa pedir emprego, né? Eu tinha aprendido datilografia com as freiras em Jaraguá do Sul e era a única capacitação que eu tinha era que era um bom datilógrafo, né? E aí fiz 20 empresas num dia só em Joinville, até que consegui um emprego. Qual foi o primeiro emprego? De faturista. Faturista, que é máquina, sim, né? Claro. Naquela época, ao contrário de hoje, né? O faturista ele tinha que datilografar na velha Remington aquela, não podia cometer erro de espécie nenhuma. E a fita era uma fita de tinta, porque cada tipo imprimia na fatura todo o texto da fatura. E eram várias vias. Esse texto depois era colocado num livro que chamava de borrão, cujas folhas eram de seda. Então você botava ali a folha, botava debaixo da seda, passava um pincel de água por cima e depois colocava numa prensa para poder levar para o fisco, para eles poderem autenticar para ver que não estava havendo evasão de dinheiro, entende? De tributo. Deixa eu acelerar um negócio que eu ia te perguntar. Depois eu quero voltar a Joinville. Mas é aí que tu aprendeu a ser metódico? Porque tu é das figuras mais metódicas que eu conheço. Tu é um cara... Eu sou focado. Focado. Eu sou muito Foi focado. Aí? Com esse negócio todo? Olha, não pode errar na fatura, tem que fazer aqui, passar a tinta. Olha, o mata-borrão, tem que levar lá direitinho. Porque em Jaraguá do Sul, tu me disse que tu era meio indisciplinado, ia pra borrada. Não, eu não era propriamente indisciplinado, eu era brigão. Brigão, tá. Mas eu tinha método na briga também. Tinha método. Não, é porque é o seguinte, viu? A minha formação, na verdade, o meu pai era cearense. E ele aportou lá. Por isso que tu briga com o Ciro Gomes. Não, por isso eu até não tenho restrição nenhuma cearense, não. Não, é porque vocês são amigos lá, tudo cearense lá, então... Não é isso, não. Tá bom. Mas então, ali em Jaraguá do Sul, Blumenau, aquela região ali, é uma de preponderância alemã, né? Sim. E a minha mãe é Ratke. E tu é Adolfo, inclusive. Eu sou Adolfo, inclusive. E eu nasci em 1941, quando o Adolfo Hitler estava no auge. E esse nome é por causa do Hitler? É uma homenagem ao meu avô, que se chamava Adolf Ratke. Ah, tá. Então o teu avô... Mas às vezes eu minto e digo que é em homenagem a Adolfo Hitler, né? Porque eu já vi tu contar essa mas essa eu não mentira. gosto... Eu abomino Hitler. Eu já vi tu fazer essa brincadeira e as pessoas não entenderem. Mas eu não fico bravo, não. Teu avô era Adolfo? Adolf Ratke, Tá. Aí tu já viu tudo que... E eu fui educado pelos alemães, meu pai não mandava nada, entende? Ele era um pau mandado, né? Então tu já era metódico de casa. Alemão tu sabe como é que é, né? Chega em Joinville, consegue... Você veja, para o próprio programa aqui, me mandaram chegar 15 minutos antes, eu cheguei meia hora antes, né? Exatamente. E todos os meus compromissos eu chego antes.
Isso eu sei, porque a gente ia almoçar seguidamente, eu pensava assim, hoje eu vou chegar antes dele no almoço. Não, era 15, marcava meio-dia. Eu chegava 5 por meio-dia, ele já estava lá. É um horror. Uma ocasião eu fui candidato a deputado federal, sabe? E marcava um comício comigo, né? Aí no interior, eu ia para comícios, fazer comício. Eu chegava antes do público. E os meus cabos eleitorais diziam, pô, mas assim não é possível, tu tem que chegar depois que o público chega, tem que criar um ambiente. Eu era do PDT, do Brizola, e você se lembra que o Brizola chegava 3, 4 horas depois do compromisso, né? E o povo e criava esperando um clima terrível, né? E o povo esperando ele. E o povo todo esperando. E os políbios da vida lá, claro. E vem aí o Brizola. Isso mesmo. Mas, esquentando. Aí o pessoal dizia assim, faz igual o Brizola. Eu digo, mas o Brizola é o Brizola, né? O Brizola chegava chegando. Ele é outra coisa. Em Joinville é que tu começa na política estudantil? Foi, porque eu fui eleito presidente da União Joinvilense de Estudantes Secundários. Começa como presidente da União, então, do município de Joinville. Do município, depois no ano seguinte eu fui do estado de Santa Catarina. Isso é 63. 63. E depois fui presidente da União Brasileira, no Rio de Janeiro. Sim. Foi uma questão de 2 anos, assim, foi uma ascensão meteórica, sabe? E aí no ano seguinte fui preso. As pessoas não têm essa ideia, né, da tua vida. Não, acho que não. Se perdeu isso um pouco. Porque eu também mudei muito, né? Até do ponto de vista ideológico e político, né? Porque eu era, na época, a esquerda do PSOL, imagina só, né? Nessa época, em Joinville, então, você sai de Joinville, vai para Florianópolis, para a União Estadual e da União Estadual para a UBS, para a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Isso mesmo, Quem é o presidente da Uni? Hoje? Não, naquela época. Era o... Serra ou Dirceu? Não, Dirceu não. Dirceu foi depois do golpe de 64, né? Era o Serra? Era o Serra. Era o Serra. Era o Serra, Tá. E nessa época tu já começou a ser um subversivo, não? Já era. Já era? Sim, eu estou te dizendo, eu era à esquerda do que é o PSOL hoje, né? Eu era... bota subversivo nisso. O pessoal do Partido Comunista Brasileiro, na época, o Prestes, aquela turma, eu achava eles reacionário, conservador. Né? Tanto, mas era tudo assim... Eu era muito jovem, né? E eu ia atrás era uma Maria vai com as outras. Então, realmente, às vezes eu falava coisas que eu não sabia o que era que eu estava falando. Tipo aquelas palavras, tipo, vamos acabar com o imperialismo americano. Eu não sabia nem o que era imperialismo americano. Se me perguntasse, vem cá, o que é imperialismo? Eu não sabia. Eu sabia que era coisa ruim dos americanos, mas não sabia o que era, entende? Nesse momento... Aí, nesse momento, quando eu terminei lá aquela gestão lá, eu fiz uma reflexão. Eu digo, olha, eu tenho que pelo menos estudar para saber o que eu estou falando. Certo. Né? E aí eu fui de volta para Jaraguá do Sul, antes do golpe de 64, para estudar. Levei um monte, mas só estudar marxismo, hein? Sim. Para pelo menos saber o que eu estava falando. Entende? Aí foi que eu comecei a entender o que estava acontecendo. Entende? Quantas... Já tinha sido preso aí antes? Ainda não, porque ainda não tinha acontecido o golpe de 64, tá. Né? Depois... Mas foi em 64 isso que eu... Sim. Isso que eu estou te contando agora, já era 64. Antes de 31 era de março. Janeiro, fevereiro e março, até o dia 31 de março. A tua primeira prisão é logo em abril ou não? Não. No dia 31 de março... Onde é que tu estava? Eu estava em Florianópolis, quando, naquela época, lá naquela Praça 15, Sim. Centro de Florianópolis, tinha uns alto-falantes, sabe? Que transmitia o noticiário da Rádio Diário da Manhã, que era a principal rádio de Santa Catarina, o Diário da Manhã. E aí eu estava escutando lá, e olha, as tropas do General Mourão Filho estão descendo de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro e vão depor o governo do João Goulart, né? O governador de Minas, Magalhães Pinto, está apoiando a rebelião do General Mourão Filho. Começou a revolução, né? A guerra, né? O golpe, né? E aí eu fiz alguns contatos. Eu trabalhava na assessoria do deputado Paulo Reich, que era um deputado do partido do Adhemar de Barros. Adhemar de Barros tinha era o partido do PSP, Partido Social Progressista se chamava. PSP, sabe? Né? PSP. P. Partido Social Progressista, era do Adhemar de Barros. Mas ele, na verdade, era apoiado pelos comunistas, entende? Uhum. E eu estava ali com ele, trabalhando na assessoria dele, e também dirigia o jornal do próprio Partido Comunista Brasileiro. Quem dirigia era eu. Mas eu não era do Partido Comunista Brasileiro. Mas era jornalista, já estava atuando, entende? E trabalhava. Aí, mas quando escutei na rádio, que estava havendo aquilo, eu fui lá na Assembleia com o deputado, e a gente começou a conversar com os deputados, com o governo.
governador Celso Ramos, com todos lá, e viu que ali não ia haver resistência. Em 61, na legalidade, o Celso Ramos ficou do lado do Jango, pela posse dele. O Ney Braga do Paraná, que era governador também, Sim. E o Brizola era o governador aqui do Rio Grande do Sul, em 61. Então, ali era uma coisa. Agora, em 64... Santa Catarina... Não, ninguém ficou. Não ia resistir. Não, ninguém ficou. Tá. Inclusive, o governador aqui era o Meneghetti, né? Sim. Aqui em Porto Alegre. Né? E aqui ocorria uma resistência aqui. Porque o prefeito era o Sereno Chiesi, do mesmo partido do Brizola e do Jango. O general Ladário Pereira Teles era o comandante do 3º Exército aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Também estava do lado do Jango. Mas o governador não, que era o Meneghetti. O governador não estava. Tanto que ele abandonou o Palácio Piratini. Ele teve que ir embora. Ele foi para Passo Fundo, o Meneghetti. Dizem que depois cobraram do Meneghetti por que ele fugiu. Ele disse, eu não fugi. Eu entrei no carro e disse para o meu motorista, pé no fundo. E ele entendeu Passo Fundo. E aí foi parar lá em Passo Fundo, né? Aí tu tá em Santa Catarina, vê que não tem, vai ter... Sim. Aí decidi vir para cá. Aí tu veio pro Rio Grande do Sul. Isso, peguei o ônibus de noite e vim para cá para pegar em armas, né? Digo, vou pegar em armas. 61 tinha pegado em armas. Para cair na clandestinidade. Não, ainda não era. Ainda não era clandestinidade. Ainda não era, porque aqui estava ainda do lado do Jango. Tá, aqui, bom, aqui não tá, certo. E Santa Catarina não estava do lado nenhum, mas ainda não tinha também virado, entendeu? Vou para Porto Alegre. Vou para cá para pegar em armas, porque em 61 tinha vindo para cá para pegar em armas e ganhei. Certo. Mas em 64 eu perdi. Não deu certo. Quer dizer, quando eu cheguei aqui, fui subir a Borges de Medeiros ali com uma malinha pequenininha na mão ali com outras pessoas, né, com outros companheiros. E já estava estourando bomba ali, o Sereno já estava desistindo, o Brizola já... O Brizola queria resistir, mas o Jango disse, não quero ver derramamento de sangue. Naquele dia, então, que era 1º de abril, já ele decidiu ir embora para se exilar, né? Sim. O Brizola ainda ficou alguns dias aqui, né? O Brizola queria fogo. Bom, aí eu fiquei aqui. Aí tu ficou aqui. No próximo bloco a gente fala um pouco sobre as prisões de Políbio Braga, que é uma outra história que pouca gente conhece, ele nem gosta muito de falar. Mas tem uma pergunta que ele já sabe que eu vou fazer por antecipação, que eu devo ter feito 150 vezes. Eu faço essa pergunta depois do intervalo no oferecimento da Celulose Rio-Grandense. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio-Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Comigo essa noite, o jornalista Políbio Braga, de grandes histórias. A gente conversou um pouco no primeiro bloco a respeito de algumas. Políbio, 64. O Rio Grande do Sul não pegou em armas, você veio de Santa Catarina. Aí tu cai na clandestinidade, aí tu vai fazer o quê da vida? Tu tem 16 prisões, tão subversivo. Tu tá lá, tua ficha no DOPS, no DOI-CODE, tu buscou ela, não? Sim, tenho tudo. Inclusive eu fui indenizado. Foi indenizado? Eu fui indenizado pelo governo do Paraná. Entrou na justiça? O Requião, não precisou. Não precisou? Os governos, quase todos os governos estaduais abriram um período para quem tivesse sido preso naquela ocasião, né, da ditadura,
que era só entrar com comprovante de que tinha sido preso e podia se habilitar ou uma aposentadoria ou uma indenização em dinheiro. Né? Nos estados não tinha esse negócio de aposentadoria, era só em dinheiro mesmo. Né? E no governo federal, sim, que tinha aposentadoria e tinha dinheiro. Né? No governo federal, tu não tinha entrado até algum tempo atrás. Chegou a entrar agora? Não, já faz tempo que eu entrei. Tu entrou? Entrei. Eu entrei pelo seguinte, porque aqui no Rio Grande do Sul eu não entrei por pudor. Digo, olha, eu entrei sabendo onde é que eu estava me metendo, ainda vou pedir indenização, né? Que era o que tu dizia para nós? Eu dizia isso aí, durante 10, 15 anos eu fiquei com essa posição. Depois eu comecei a sofrer, digamos, pressões, né? Sim. Assim, da minha própria família, disse, olha, mas cá, você tem direito, esse negócio de dinheiro é nosso também, né, tia? Aí eu acabei pedindo indenização. Aqui já não dava mais no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, mas em Paraná tinha aberto inscrições. E eu fui preso várias vezes no Paraná. Fiquei mais de 2 anos preso no Paraná. São 16 prisões ao todo? Não sei se dá 16, mas só num dia eu fui preso 5 vezes, né? É que eu me lembro desse número 16 que uma vez nós contamos lá. Eu acho que eu exagerava um pouco, viu? Bom. Mas de qualquer maneira foi várias vezes. Só num dia que eu estou te falando, no dia que sequestraram o cônsul dos Estados Unidos aqui em Porto Alegre, eu fui preso 5 vezes. Né? Eu não tinha nada a ver com... Mas eu morava numa pensão de estudante onde 3 tinham participado do sequestro. Pessoas, né? Eu nem sabia, né? Mas... Tal que nem o Lula agora, eu nem sabia. Não sabia. Né? Nesse momento, qual era o partido que tu estava? Não estava no partido aqui, quando eu para Porto Alegre, quando eu vim para cá, não, aqui eu não tinha. Eu tinha ligação com o pessoal de esquerda aqui. Certo. Mas não tinha partido. Né? Um dos primeiros contatos que eu tive aqui foi com o jornalista João Souza, não sei se tu conhece. Sim, querido amigo. O João Souza foi presidente do sindicato de jornalista, né? Ele sempre foi do PCB, do Prestes, Partido Comunista Brasileiro. E quando eu vim quando aconteceu isso tudo aí, que eu fui obrigado a ficar aqui, eu digo, porque se eu voltar para Santa Catarina, vai me matar, né? Eu não sabia direito o que era, né? Aí eu fui procurar o João Souza, que trabalhava no jornal 0 Hora. Era a última hora ainda. Última hora. Ainda não tinha virado. Sim, última hora. Virou de última hora para 0 Hora ali em 64, depois de abril, né? Eu fui procurar pelo João Souza, que trabalhava na editoria de política. Igual a ver se consegue uma vaguinha para mim. O nosso chefe de reportagem era o delegado Wilde Pacheco, era um delegado de polícia. Imagine, né? O Ari de Carvalho estava lá na salinha dele lá, homem do Samuel Weiner, né? Sim. E colocou como delegado de polícia, como chefe de reportagem, um delegado de polícia que trabalhava com uma metralhadora em cima da mesa. O ambiente era ótimo. Não sei se alguém contou essa história, mas ele trabalhava com uma metralhadora na mesa. Aí ele me contrataram ali para trabalhar. Mas aí eu fui contratado para fazer cobertura policial. Tu imagina a polícia atrás de mim e eu fazendo cobertura policial. Né? Eu, inclusive, não usava o meu nome, porque o meu nome é Políbio Adolfo Braga, né? Sim. Eu usava só Adolfo Braga. E andava com óculos igualzinho esse aqui. E aí? Sem lente. Sem lente. Tu achava que você disfarçava? Não, eu digo, se eu botar um óculos aqui, ninguém me reconhece. Tu acha que tu é o Clark Kent, achava, tu né? achava que tu era o super-homem, mudava você a fachada. Eu sou invisível, né? Exatamente. E era só Adolfo também, eu usava Adolfo, não usava Braga, né? Mas trabalhei alguns dias porque eu precisava trabalhar ali. Mas já no primeiro dia, em 64, no primeiro dia já, o Hélio Gama, que era repórter da Zero, deve se lembrar disso aí, ele chegou para mim logo no início da tarde e disse para mim assim, olha, Políbio, eu já conhecia ele antes da Política Estudantil, o Hélio Gama. Ele disse, olha, Políbio, eu fui contratado para começar hoje na Rádio Gaúcha, que ficava no edifício União ali no centro. Sim. Na redação, para fazer notícias. Mas eu fui contratado hoje pela revista Veja, que vai ser lançada, e eu sou da primeira equipe, eu sou um dos poucos jornalistas do Brasil que fui selecionado para ir para São Paulo trabalhar na Veja. Sim. Então eu não vou ocupar essa vaga na Rádio Gaúcha. Se tu quiser, tu vai lá, te apresenta, diz que eu não pude ir e fica. Era assim, né? Era assim, não? As pessoas não têm ideia, eram várias rádios, mas eram 7 jornais, as sucursais, né? Tinha um grande número de vagas no jornalismo. Muito, né? Então as pessoas dizem, vai lá, te apresenta, porque eles vão estar precisando de alguém. De noite eu fui lá às 8 horas da noite na Rádio Gaúcha, o chefe do departamento de notícias era o Dilamar Machado. E eu cheguei para o Dilamar Machado, que eu não conhecia, e disse, olha, o Hélio Gama não vem trabalhar. Você não tem ninguém para fazer as notícias hoje de noite aqui na União. Eu faço. Entendeu?
E ele me mandou para cá. Aí o Dilamar disse, pô, eu não tenho saída, né, cara? Você tem alguma recomendação? Eu digo, telefona para o Hélio, para o João Souza, que me conhece. Sim. E comecei a trabalhar ali. Né? E fiquei mais uns 20 dias na 0 Hora, fazendo a cobertura policial durante o dia, mas aí eu não aguentei, né? Porque, sim, imagina, eu ter que vir aqui no Palácio da Polícia, no DOPS, onde eu estive preso depois, para fazer cobertura policial. Tu considera que tu esteve preso 3 vezes? Não. Né? Assim, das maiores, assim, né? De pena de superior a meio ano, sim, 3 né? vezes. Quais são as de 3? condenações, de né? condenações. São 3 condenações, então, dentro do processo devidamente julgado, diria o... na 5ª Auditoria Militar de Curitiba, no Paraná. Ou seja, era... vai, está preso. Sim, a minha primeira prisão que ocorreu foi aqui em Porto Alegre, já em 64. Logo me descobriram que eu estava aqui em Porto Alegre, o pessoal que estava me procurando, porque eu estava com processo correndo em vários estados, porque eu tinha sido líder estudantil nacional, né? Sim. Então tinha no Rio, São Paulo, que canta, né? E aí, mas me prenderam aqui em Porto Alegre, ali na rua Mostardeiro, numa pensão de estudante. Aí eu fui recolhido para a Polícia do Exército, que era aqui na Praça do Portão, né? Acho que... Era, na subida, ali perto daquele viaduto ali. Tinha um quartel ali. Sim. Me lembro até hoje, quando eu cheguei de noite preso ali, num jipe militar, a primeira coisa que eu vi foi no frontispício do quartel, escrito assim, civis passem parabellum, né? Estava em latim. Né? Se queres a paz, prepara-te para a guerra, né? Estava em latim. Aquilo ali nunca mais esqueci. Fiquei recolhido ali em uma cela da Polícia do Exército. E aí, no dia, de madrugada, já um cabo, um sargento Tchaikovsky, me lembro do nome dele. E o motorista, me enfiaram dentro do jipe, algemado, e para levar para Curitiba, que era para ficar preso lá em Curitiba, né, no Exército. Se a condenação era no Paraná? Não, ainda não era uma preventiva. Era uma preventiva. Mas tudo militar, né? Tudo preventivo é modo de dizer, né? Claro. Mas enfim, aí me levaram lá para o Exército, lá, Paraná, de Curitiba, né? Tem uma grande no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu não cheguei. Cheguei uma vez, fiquei preso lá mais poucos dias. Qual é que tu Mas entrega... lá era a Marinha. Qual é que tu entrega os teus relatos para o Isaac Einhorn e aí depois ele te devolveu e tu escreveu o livro? Isso foi em Curitiba, na prisão provisória do AU. Essa é do AU. Eu fiquei, essa prisão provisória do AU não existe mais. Mas era uma bela de uma prisão, viu, tia? E tem um livro a respeito disso, porque tu escrevia... Como é que tu passava isso para o Isaac? Não, pelo meu advogado. Ele era teu advogado? Não, ele não. Eu tinha um advogado lá, que era um coronel do Exército, o meu advogado. Mas era um homem sério, pelo jeito. Eu acho que ele tirava cópia, entregava para eles e o original mandava para poder continuar pegando o original, né? Sim. Já morreu. E aí eu via todo dia, escrevia um diário do que estava acontecendo ali. Porque o que me chamou a atenção, por que comecei a escrever esse diário, é que eu estive preso numa das vezes com os guerrilheiros do Jefferson Cardim Osório. Eu não sei se o pessoal se lembra aqui, mas primeiro movimento armado contra os militares foi do PTB. Tem gente dizendo, não, os comunistas que fizeram tudo essas movimentos. Não é verdade. O primeiro movimento armado para valer, com arma na mão, foram guerrilheiros, 23 guerrilheiros, do coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório. E tinha um sargento da brigada, que era o operador, que era o sargento Alberi, né? E esse pessoal estava... Porque eles foram presos no Paraná. Eles saíram daqui de Tenente Portela, depois o general... Ele foi ali, eles começaram a bater na porta do açougueiro de São Cepé, Arregimentando trabalhista, né? Chegava, batia na porta e dizia, o senhor fulano de tal, senhor Adão, o Brizola mandou o senhor pegar em arma comigo. E o Brizola nem tinha mandado, o Brizola tinha pensado em fazer, mas depois desistiu. Sim, mas ele formou efetivamente um Formou, recebeu dinheiro de Cuba, $1 milhão de Cuba, né? O Brizola, né? E armou muita gente, mas depois na hora H... Essa é a história famosa, que cada vez que o Brizola era confrontado com essa pergunta, ele pegava e... Ele escapava. Ele mudava o assunto. Mas eu até recomendo o livro do filho do Brizola, do João Vicente. Do João Vicente. Tem um livro muito bom, uma biografia dele, né? Que ele conta esse episódio. Exatamente. Que ele estava com o pai, quando foi à praia de Maldonado, recebeu uma lancha que entregou para o Brizola
$1 milhão. Não fui eu que fiz a Ele, pergunta. aliás, o Brizola até deu para ele uma moeda de $1 que ele tinha, que ele recebeu, deu para ele. Sabe E ele que eu guardou. não- Isso está no livro dele, cara. Eu Quem não- quiser pode comprar na livraria. Eu não fui eu que perguntei, não me lembro quem foi o repórter, mas uma das tantas coletivas que eu participei com o Brizola, quando a gente queria tirar ele um pouco do... Do sério? Não né, era preciso muita coisa, Não né? era preciso muita coisa e tal, né? Tinha duas perguntas que tiravam ele do eixo. A questão do $1 milhão e a questão dele fugir vestido De mulher. de freira, né? Que se dizia uma época. ele, era na freira. verdade, ele fugiu vestido de brigadiano, né? Mas aí que está, né? Mas tirava ele do eixo. Quando a Sim. gente queria meio que tirar ele, deixa de fazer essas duas Mas há perguntas. controvérsia, se ele estava de brigadiano ou estava de mulher mesmo. Bom, aí então a gente fazia essas. E eu me lembro que numa delas, e ele mudou. E aí insistiram com a pergunta e ele foi taxativo. Não existiu isso. Só não Sempre tinha. negou, até morrer. Sempre negou. Olívio, Mas está no livro do filho Sim, dele, sim. viu? Que foi lançado ano passado aqui. Olívio. Bom, aí o seguinte. Vai até 79 nessa situação toda. Como é que é? Quando é que tu começa a sair? Porque tu casou, como é que foi isso? Os meninos cresceram, tu já estava com um filho, tu foi saindo do movimento, não chega a ser uma Não, clandestinidade. nesse depois, caso. Como é que olha foi só, depois das dessas prisões É, todas? porque entre 64 e 1964 e 1968, digamos assim que os militares e a organização toda, né, de repressão, ela era até uma coisa meio romântica, sabe? Entre 64 e 68, você era preso e, de repente, um coronel do exército via ali, falava com você dava até para discutir com ele, mesmo estando preso. Certo. Não tinha tortura, não tinha nada, dava para conversar. Agora, em 68, aí começou do lado da esquerda um movimento armado, em 68. O governo reagiu de várias formas, uma delas criando a organização Bandeirantes, Certo. a chamada OBAN, A OBAN. que era uma coisa meio clandestina, assim, sabe? Um financiamento, inclusive, de empresários de São Paulo, multinacionais, poderosíssimas, né? Aquele delegado Fleury, por exemplo, era o operador da operação da OBAN, da Operação Bandeirantes. Então, de 64 a 68, romântico, tá? Tá. É uma ditadura, sim, Tá. é romântico, tá? Tá. Mas em 68, quando começa a esquerda a entrar em armas, a esquerda mais comunista, Sim. né? Entrar em armas, Você chegou a... não cheguei. Não chegou. Eu cheguei a ser convidado várias vezes Tá. para participar de operações armadas, de pegar em armas, e eu não achava correto. Eu achava que o melhor era fazer o que o MDB, digamos, estava fazendo, propunha, né? Que era tentar ir para o enfrentamento político, né? E tentar mudar, Certo. mas pacificamente, não pelas armas. E eu até dizia, o pessoal via lá, dizia, olha, você tem que ficar conosco, você sempre esteve conosco e tal. Eu digo, não, isso aí não me serve. Eu dizia, não me serve, não vou. Não, mas não vamos te contar como é que vamos fazer uma operação. Eu digo, não me conta, porque se me encostarem um dedo, eu vou falar. Então, o que vai acontecer? Vão me prender, vão me matar e eu não vou falar, porque eu não sei. Mas se me Tu prender... chegou a ser torturado? Cheguei. Porque foi quando sequestraram o cônsul dos Estados Unidos. Porque foi uma casualidade, né? Porque o cônsul dos Estados Unidos, ele não chegou a ser sequestrado, né? Ele foi atacado. O pessoal que estava ali participando da operação para sequestrá-lo, a ideia era sequestrá-lo, Sim. né? Não tinha feito um levantamento correto sobre o cônsul. E o cônsul era um mariner, né, tia? Então, quando eles colocaram um carro na frente, ele tinha uma baita de uma caminhonete, ele destruiu a caminhonete, né? Aí atiraram nele. Participou dessa operação o atual governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Fernando Pimentel. Tinha 17 anos. Participou. Que era do grupo... Que era do do Dilma. grupo da VPR, que Da chamava. VPR. A Dilma, era a turma da Dilma. Dilma, Araújo, É. Fernando Pimentel. A Dilma, digamos, não estava envolvida nesse caso. Não, mas... Sim, mas era o sim, mesmo grupo sim. político, Até foi bom ter feito essa observação. E o ponto ali da Dona Laura, onde houve a tentativa de sequestro do cônsul, que ele foi baleado ali, aquele ponto da Dona Laura, ele dá exatamente para o mesmo ponto onde era a casa de estudantes onde eu morava na Mostardeiro. Eram os fundos, que era Mostardeiro 483, a Junte 3. Eu morava ali, e morava com era um abelheiro ali, né? Daquilo ali, né? Então, aí a polícia do DOPS apareceu lá, prendeu todo mundo, a mim, inclusive, né? Então foi onde ali... E aí o pau comeu. Aí o pau comeu. Bom, eu vou deixar para o último bloco. Por que a mudança? Ele já disse que ele estava
nessa época, a esquerda do PSOL, né, para fazer uma comparação com os dias atuais. Por que essa mudança? Como é que foi essa trajetória? Estou conversando essa noite com o Políbio Braga, jornalista, no 21h30, no oferecimento da Celulose Rio Grandense. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Vamos para o bloco final do programa. Políbio, vou dar um salto aqui. Redemocratização. Tu vai para o PDT, né? Foi para o PDT, um dos primeiros filiados do PDT. Porque eu tinha essa ligação com... Por exemplo, você falou no Isaac Anhor, né, que era advogado. Era do PDT, foi um dos fundadores. O Isaac, inclusive, estava lá na fundação do PDT, lá em Portugal. Foi. Ele foi um dos integrantes. Aquele pessoal todo me dava bem com ele. O Carlos Bastos, o Trajano Ribeiro... sabe, eram pessoas que eu tinha... Eram os meus amigos. Sim. Toda a relação, o Otávio Caruso Brochada Rocha... Essa história se perde. As pessoas com quem eu me dava eram eles. Essa história se perde um pouco, né? Rapidamente. Agora, eu acho que eu não devia ter entrado no PDT, sabe? Porque eu já tinha mudado ali já. Tá. Eu já não estava mais pela esquerda ali naquela... Só para não perder o fundamento. Mas o PDT é fundado, na verdade, em Portugal, no encontro em Portugal. Né? Em Lisboa. Porque aqui não tinha condições, né? E aí o Isaac e outros gaúchos vão a Lisboa, encontram lá o Brizola. Aí é lá o momento da adesão, inclusive, à Internacional Socialista do PDT, né, reconhecido e tal. Bom, fechou esse bloco. Políbio, aí tu já não era mais, mas tu ficou um tempo no PDT. Fiquei muitos anos no PDT, muitos anos. Eu cheguei pelo PDT a ocupar a Secretaria da Fazenda de Porto Alegre, né? Eu substituí a Dilma Rousseff, ela era a secretária, saiu, né? Arrepiou o pelo, e eu entrei no lugar dela. Ela tinha deixado praticamente quebrada a Prefeitura de Porto Alegre, né? E, na verdade, não foi ela que deixou praticamente quebrada a Prefeitura, foi o prefeito, Alceu Colares, né? Que era ele, aquela mulher dele, a professora Neuza Canabarro, olha, estão bem pertinho da loucura, né? Porque o que fizeram ali não é brincadeira. Tu já disse isso pro Colares algumas vezes, já bateram boca os dois. Não, sim, eu não me dou com ele. Né? Eu fui depois ser chefe da Casa Civil do governo do Estado, no governo dele, e ali eu briguei com ele, com o PDT, e saí do PDT. Sim. Rompido, né? Sim, você entendeu, caro telespectador. Ele tinha brigado com Colares na prefeitura. Passa o tempo, Colares é eleito governador do estado, dá uma crise e o Políbio vai acabar na chefia da Casa Civil do governo Colares. E de novo quebrou o pau. Só que daí brigamos para valer mesmo, né? Porque aí não houve mais... Ali na prefeitura já tinham saído rompidos, mais ou menos rompidos, em função de umas vendas de terrenos que aconteceu. Aí na época foi um escândalo, né? Porque ele acabou sendo processado, acabou até inocentado. Foi inocentado em todos os processos. Enfim, mas quem vendeu o terreno, inclusive, fui eu. Eu era o secretário. Eu é que devia ter sido processado, entendeu? Mas não fui, porque eu tinha feito um despacho no processo dizendo que era contrário à venda daquele terreno. E, apesar disso, ele vendeu contra a minha vontade. Os terrenos que deram origem... Fica aqui na terceira perimetral aqui. E depois deram origem o dinheiro à Beira Rio, né?
Uma parte do dinheiro na verdade foi para pagar as contas, né? Sim. Naquele ano, que foi 68, foi o primeiro ano... 88. Foi o primeiro ano em que as prefeituras foram obrigadas a pagar o 13º salário. Foi a primeira vez. E, para variar, o governo não tinha feito provisão nenhuma, né? Mas tinha que pagar, e nós pagamos, né? Sim. Bom, aí você volta para o jornalismo, tem essa incursão. E você, quanto tempo tu tem o polibiobraga.com.br? Há 20 anos. Você foi dos primeiros. Não, o primeiro. Não, mas os primeiros em nível Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, o primeiro. Até desafio alguém aí que se acha que foi o primeiro. Eu fui pioneiro aqui. Não, no Rio Grande do Sul tu foi o primeiro disparado, não tem dúvida. Mas um dos primeiros em nível de Brasil. Onde é que tu sacou a internet? Não fui eu, foi o Bira Valdez. Bira Valdez. Na época que eu trabalhava no jornal Gente. Que eu estava ali muito pobre, sem dinheiro, ganhava só o que a Band pagava, né? Que era... A jornalista, você sabe que não é muito bem me pago, né? E aí um dia o Bira Valdez disse, olha, por que você não faz uma coluna, porque eu era colunista de jornal, tá? Por que você não faz uma coluna e coloca na internet? Eu digo, mas coloca como? Se não, tem um site. O que é site? Aí ele me explicou o que era site, né? Na internet. Ele disse, mas eu não tenho site. Ele disse, quem sabe tu faz um site para a Band, então. Uhum. Aí você bota uma coluna dentro do site da Band. E foi o que eu fiz. Eu fiz um site para a Band, aqui no Rio Grande do Sul. E passei a ter que eles chamavam de uma coluna ali no site, né? Mas depois, quando eu briguei ali e saí, aí eu criei um site para mim mesmo. Nessa questão da internet, focou ali, há um caminho novo do jornalismo? Na verdade, eu tinha sido expulso de todas as rádios, de todas as televisões e de todos os jornais de Porto Alegre. Então, eu simplesmente não tinha mais espaço nenhum, né? Eu sou advogado também e eu digo, então vou advogar. Eu pensei comigo, né? Comecei a advogar. Mas não é o meu negócio, né? Eu não vou aí. Mas surgiu essa oportunidade da internet de fazer esse trabalho. E eu fui bancar sozinho isso aí, né? Na internet. Estou lá até 15, 20 anos. Né? E tu tem uma disciplina que eu fico impressionado. Eu também fico, sabe? Eu fico impressionado. É uma das coisas que mais me importuna. Por quê? Porque eu não acho que a pessoa deve ser tão disciplinada assim. Né? Eu tenho horário para tudo, tudo é focado, tudo é organizado, tudo é certinho. Entendeu? Até para ir para a cama com a minha mulher eu tenho horário, quer dizer, não dá, é brabo. O Políbio, eu ficava impressionado que era o seguinte, tu e o Afonso, o programa iniciava às 7h30. O Afonso é muito mais alemão do que eu, né? O Afonso é mais alemão. Vocês dois, vou te dizer, que dupla que eu tinha que encarar toda manhã. A única diferença é que o Afonso é de esquerda e eu não sou de esquerda, eu sou de direita. Eu tenho que perguntar como é que foi essa transformação para ti para a direita. Não me esquece disso, mas só para fechar esse negócio, 7h30 da manhã eu chegava na Band e muitas vezes eu chegava sem as devidas condições de ter acompanhado, lido todos os jornais. O Políbio Braga, eu, Afonso Ritter, além de escrever nas colunas deles dos jornais, o Políbio tinha um caderno onde ele lia a Zero Hora, Folha de São Paulo, Jornal do Comércio, Correio do Povo, ele fazia anotações. E aí ele fazia um círculo... Uma pauta. Mas era um círculo para assuntos mais importantes, um triângulo para assuntos menos importantes, um quadradinho para assuntos se sobrar tempo, era um negócio assim. Então não tinha nada... Aí tu vai mais rápido. Sim, mas era um negócio maluco, cara. E tu acordava às 5 e pouco da manhã para fazer aquilo. Faço até hoje. Caramba, vou te dizer. Mas isso não é bom, não. Não é bom? Tá bom. Como é que tu virou um homem de direita, sendo um cara mais à esquerda que o pessoal? Quem viu essa entrevista aqui desde o início deve ter percebido que num determinado momento ali começou a luta armada, em 68, né? Sim. 1968, e era só de grupos comunistas, né? Com os quais eu não concordava. Aí tu já tinha lido todo o Marx. Aí tu já tinha ido para Jaraguá do Sul, para quem pegou a entrevista no meio, já tinha parado para ler o Marx. Já tinha ido a Cuba, fiquei um mês em Cuba. Aprendendo guerrilha, não? Não, guerrilha não. Quem tu aprendeu? Não, isso foi antes do golpe. Foi em 63. Mas foi fazer o quê em Cuba? Não, eu fui convidado pelo governo cubano. Né? Eles convidavam para fazer a cabeça, né? Sim. Das pessoas, né? A minha, inclusive. Pegavam alguns líderes, tu era líder estudantil. Eu era líder estudantil brasileiro, então me levaram para lá, né? Junto, né? Foi junto comigo na época o Allende. Salvador, no mesmo avião, no Ilyushin russo,
Nós fomos para Havana, né? A turma da América A turma do da Sul... esquerda da América do Sul vinha tudo no mesmo avião da Ilha. Se caísse aqui, não acabava a revolução na América Latina. Né? Quem é que estava no avião? Tu, a Leide? A Leide, eu não me lembro dos outros, não, mas era essa esquerdalha toda aí. Tava... Essa história para mim é nova, absolutamente nova, eu não sabia disso. Não, eu estava lá, inclusive encontrei lá personalidades como, por exemplo, o líder da libertação da Argélia, o Harry Boumediene, né? A gente saía juntos e conversava. Alguns anos depois eu voltei lá. Tu estava junto, não? Não. Estava o Bira Valdez, o Adão Oliveira. Não. E fomos numa recepção na embaixada foi o Brito que nos levou. Antônio Brito, governador de Cuba. Brito. Encontramos lá o irmão mais velho do Fidel. Estava na embaixada, sabe? E ele aí, e todo mundo bebeu. Saiu todo mundo bêbado, né? Rolou rum. E aí, quando estavam saindo, o Adão Oliveira, que já morreu, né? Jornalista, perguntou para o irmão do Fidel Castro, brincou com ele, né? Se, hasta la vitória, comandante, que é como eles falavam, né? Durante a Revolução. E aí o irmão do Fidel não gostou de dizer, de que vitória hablas, hombre? Nós outros somos vitoriosos há 30 anos, há 30 anos aqui. Sim. Então botou a boca no Adão, né? E o Adão até ficou... Chegou a conversar mais com o Allende no voo? Não. Chegou a estreitar não, mal vi. Não conversei, não. Era um tipo bonachão, viu, tio? A imagem que se tem dele é de bonachão mesmo, né? Até hoje, né? Bom, volta pro Brasil, 68... Bonachão que fez uma bobagem, né? Lá, né? Tu já vai fazendo uma ruptura com a esquerda? Sim, a partir dali de 68, quando começou esse movimento armado ali, eu me separei da... Aí tu tá no MDB, assim, chega de filiar o MDB? Não me filiei, não. Mas eu estava com ligações com o MDB, sim. Tá. Tava. E aí quando acabou o MDB, que se transformou em partido, né? Sim. PMDB, se criaram os outros partidos, eu fui para o PDT, porque era onde tinha mais afinidade. Tá. O PDT, isso é início da década de 80, tu ainda está na esquerda, porque é Internacional Socialista. Mas já estava numa esquerda bem moderada, sabe? Mas... Tanto que o pessoal do Carlos Araújo, que era uma corrente marxista do PDT aqui de Porto Alegre, e o Glênio Pérez, que era de uma corrente menos marxista, mas mais socialista, me tratavam como membro da direita, né? Da direita do PDT. Direita. Aliás, um dos meus aliados lá na época, mais fiéis aliados, é hoje deputado federal da esquerda do PDT, que é o Afonso Mota, né? Que na época era hostilizado pela turma do Carlos Araújo e do Glênio Pérez, assim... Mas viraram amigos todos eles, né? Depois viraram amigos, sim. E agora são correligionários, né? Sim. Tu vai vindo sempre para a direita. Vou vindo sempre para a direita. Até que eu acabei rompendo quando briguei com o governador Colares. Mas por que essa... Como é que foi? Fez 180, né? Tu sai lá da extrema esquerda e vem... Hoje tu te considera um liberal? O que tu te considera? Não, eu diria eu me sinto assim mais como um social-democrata, sabe? Social-democrata. Porque o pessoal diz que é de direita, então é de direita. Tá. Mas eu acho que até que não, eu acho que é social. Eu me considero um social-democrata. Mas o meu discurso muitas vezes cai muito para o liberalismo, sabe? Mas tem coisas, por exemplo, eu não acho que o Estado não deve intervir em determinados momentos da própria economia, entende? Um liberal já não aceita isso. E eu acho que dependendo, sabe, na ocasião, por exemplo, quando o Brizola foi governador aqui e criou a CEE para substituir a Light and Power, que estava aqui, que estava servindo mal os interesses do serviço de eletricidade do Estado, eu acho que ele fez bem naquele momento. Porque Mas naquele momento isso era algo... Era um momento histórico. Era um momento histórico. Agora, achar até hoje que a CEE deve ficar cumprindo a mesma função quando não há mais a menor necessidade, quando se transformou nesse paquiderme que se transformou, eu acho que isso já é aí beira burrice já, né? A mesma coisa quando ele criou a CLT. Ou seja, pegando o mesmo exemplo lá, foi favorável quando houve a estatização da CE, foi. Né? E agora até favorável à privatização da CE. Total. Como aconteceu com a CRT também. Ele criou a CRT. Porque quem explorava o serviço aqui mal da Telefônicos era a Bonanchera, uma empresa canadense. Ele desapropriou a Bonanchera e criou a CRT. Tinha que fazer, porque estava prestando um mau serviço aqui no Rio Grande do Sul. Né? Agora, hoje achar, por exemplo, que tinha que ter uma estatal aqui no Rio Grande do Sul, CRT, por favor, né? Todo mundo aqui no Rio Grande do Sul tem mais de um telefone celular, graças a quê? Porque acabou com aquele elefante branco. Essa situação, né, de social-democrata hoje, né? Tu ainda tem amigos na esquerda?
Porque tu bate muito, tu confronta muito com a esquerda. Na questão do Lula, tu já deu um pitaco aqui mais forte, quando no primeiro bloco nós falamos do Lula. Na Dilma, tu também já deu um pitaco mais forte. É um confronto permanente ou tu tem alguma interlocução com a esquerda? Nenhum, é zero. Eu estou brigando com esse pessoal do PT aí há 30 anos. Né? O pessoal aqui talvez não saiba, mas a primeira vez que o PT ganhou um governo importante aqui no Rio Grande do Sul foi em 1989 com o Olívio Dutra. Sim. No primeiro Prefeitura dia de do Porto governo do Olívio Dutra, eu já briguei com ele e com o PT todo, entendeu? E o primeiro processo judicial que eu tomei por crime de opinião foi do Olívio Dutra, que perdeu. Depois dele, vários secretários dele também me processaram, e todos perderam. Tu tem uma ideia de quantos processos já levou na vida, não? Uns 40, eu acho. No momento, eu estou respondendo uns 13 que estão ativos. A maioria, 90% eu ganho. Mas já perdi uns 10% aí. E esses 10% tu está recorrendo aí? Não, é transitado em julgado. Já tem transitado em julgado. Tanto no civil quanto no criminal. Tu já está condenado nesse Já caso? Já estou. Mas eu não me assombro, porque no tempo dos militares, eu também fui preso e condenado várias vezes. Né? Muitas vezes. Eu podia estar preso até hoje, se tivesse ainda a ditadura militar, porque fui condenado a 112 anos. 112? No tempo dos militares, né? Mas depois veio a anistia, né? Sim. Mas os crimes somados... Mas que crimes eram esses, os 112 anos? Subversão da ordem. Subversão da ordem. E agora é crime de opinião, né? Eu antes fui processado pela esquerda, pela direita, que me tocava na cadeia. Agora que eu estou na direita, o pessoal da esquerda quer me processar e botar na cadeia. O pessoal te quer na cadeia. O pessoal, pelo jeito, não quer que eu saia da cadeia. Essa situação de você hoje olhar o teu passado, a gente está conversando aqui quase 1 hora já sobre isso, né? As pessoas não têm ideia dessa tua história. Acho que não, né? Com o tempo, né? A gente vai perdendo essa memória. Mas isso que eu estou te contando é o que é mesmo. Tu olha e te arrepende de alguma coisa? A minha vida é feita de arrependimentos. É mesmo? É, claro. Eu acho que sou uma pessoa muito burra que não se arrepende das bobagens que fez, né? Tu é daqueles que, eu faria tudo igual? Não. Eu não digo isso de jeito nenhum. Eu tenho muita autocrítica, sabe? Eu fiz muita coisa errada, né, na minha vida. 61, tu repetiria a tua posição, tu lutaria pela legalidade? Não teria. Sim, a legalidade sim, mas 64 não. 64 tu mudaria? Não teria aquela posição que eu tive. Ficaria neutro ou tu chegaria a apoiar o golpe? Sei te dizer, mas eu acho que eu apoiaria. Olhando hoje... Eu acho que eu apoiaria a deposição do governo. Mirando 64, tu acha... Pelas mesmas razões que eu apoiei a queda da Dilma. Que são? Que são um governo subversivo, um governo inepto, um governo que não tinha mais sintonia nenhuma com a população, não tinha condições de governabilidade, a economia estava em desastre, a inflação disparada, entende? Não tinha mais condições de governo. Né? Estava só prejudicando o povo em vez de melhorar as condições de vida do povo. Né? Quando tu diz isso hoje, alguém ainda do PDT, das tuas relações do PDT, ou mesmo do passado lá, mais distante da esquerda, entra em contato contigo na boa, assim, por aí, o que houve? Por que tu mudou? As pessoas te cobram, essas pessoas que fizeram parte desse passado te cobram alguma coisa? Não, nenhuma dessas pessoas continua no meu círculo de relações. Quem é o teu círculo de relações hoje na área política? Na área política, ninguém. Eu tenho relações, assim, profissionais, né? Sim, claro. Hoje de manhã mesmo, por exemplo, eu fui tomar café da manhã com o Marcelo Van Hatten, do PP. Certo. Então... Mas não é teu amigo, é uma pessoa que é uma pessoa profissional. Profissional. Vou lá tomar um café com ele, vou entrevistá-lo. Ele tá meio perto daquilo que eu poderia talvez dizer que sou amigo, entende? Uhum. Mas não é amigo. Amigo para mim é que frequenta a minha casa, né? Que eu converse muito com ele, eu me dou muito bem. Nas tuas relações. Você, por exemplo, seria, eu colocaria no meu rol de amizades. Obrigado, querido. Obrigado. Então, porque amigo para mim é uma pessoa que eu faria qualquer coisa por ela. Entendeu? Amigo para mim, eu penso assim, olha, se um amigo meu me pedir qualquer coisa e tiver em dificuldade, eu sou o melhor amigo quando o meu amigo está em grande dificuldade. Aí ele pode contar com ela. Aí eu viro gala. Eu tenho 2 minutos apenas e tenho 2 perguntas. Uma, tem um grupo de amigos que te salvou uma vez, que foi a questão de grana.
Tu estava preso, não sei aonde, das tuas prisões, o pessoal pegou e o Políbio Braga continuou reportando em Porto Alegre. Estava preso, Mendelski, não sei quem eram os outros. Eu era chefe de redação da sucursal do Correio da Manhã em Porto Alegre. Tá. Era um jornal de oposição aos militares. Tá, foi preso. Daniel Mar Muniz André Bittencourt. Aí eu fui preso. Eu fui preso e fui levado para o Paraná. E o pessoal da redação aqui, o Gabriel Matias, que era o diretor da sucursal, e o Rogério, que era repórter, era uma redação, passou por ali a Ana Amélia Lemos, a Anúbia Silveira, era uma turma boa, né? Sim. E aí o pessoal decidiu o seguinte, não comunicar para a direção do Jornal do Rio que eu estava preso. Tu estava preso no Rio? No Rio, estava preso em Curitiba. Estava preso em Curitiba. É. E o pessoal do Rio não sabia. A direção do jornal não sabia. Porque a efetividade... Porque eles faziam, a efetividade era dada pelo Matias e o pessoal da redação toda era cúmplice. E o meu salário chegava todo mês, eles pegavam e me acreditavam numa conta, porque não podia mandar para a prisão. Para mim, quando eu saí, estava todo lá depositado meu dinheiro, né? O pessoal continua assinando matérias por ti. Sim, durante meio ano. Vão me matar, porque se eu não perguntar esse negócio, né? Lula hoje pegou e disse que é candidato, foi condenado ontem, a 9 anos e meio de prisão, tem agora que ter confirmado ou não essa decisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e hoje se lançou candidato à presidência da República pelo PT o ano que vem. Qual a tua visão de 2018 nas eleições, com Lula e sem Lula? Olha, qual é o cronograma disso aí? Isso aí é o seguinte, ele foi condenado agora pelo juiz Sérgio Moro, tá? Sim. 9 anos e 9 meses de cadeia, tá? O Sérgio Moro não mandou prendê-lo, tá? Faltou coragem para ele, eu acho que tinha que ter enfiado na cadeia. Mesmo que depois o Supremo Tribunal Federal resolvesse conceder-lhe habeas corpus, tá? Que ia ter que passar por esse problema. Mas, enfim, ele foi condenado, mas o Moro não mandou prender, tá? Bom, então ele está em liberdade. O que ele pode fazer agora? Ele pode recorrer para o Tribunal Regional Federal aqui de Porto Alegre, que é o que vai fazer, para não ser preso, porque se não recorrer vai transitar em julgado, vai para cadeia, entendeu? Mas o Ministério Público Federal do Paraná também pode recorrer, e vai recorrer, já disse que vai recorrer, né? Os advogados do Lula vão fazer o possível e impossível para ganhar tempo agora para deixar, vai entrar com embargos infringentes, embargos de declaração, vai entrar com agravo de instrumento, vai fazer o diabo. Para ganhar tempo para poder entrar com o recurso o mais tardar possível aqui no TRF4 em Porto Alegre. Por quê? Porque está claro em todas as ações que já tiveram recurso no TRF4 em Porto Alegre, da Lava Jato, a média que o TRF4 exceção leva... Exceção do Vacari... mas leva entre 8 meses a 1 ano. E exceção do Vacari, que foi absolvido, todos os outros foram mantidas ou ampliadas as condenações. Um dos processos do Vacari. Um dos processos. Então, o que acontece? Acontece que quando tiver, já em plena campanha eleitoral do ano passado, do ano que vem, se esses prazos forem cumpridos, que eu estou dizendo, porque eu acho que eles vão arrastar esses embargos aí durante uns 2, 3 meses, sabe? Uhum. Então eles vão fazer o recurso aqui no TRF4 lá por setembro deste ano. Aí, pela média que leva aqui para esse aí, que é rápida, né? Sim. Vai ser lá, quando tiver eleição. Thompson Flores falou em agosto hoje. Então ele falou em agosto. Eu acho que é agosto mesmo, setembro, outubro. Ele falou em agosto, o Thompson Flores, que é presidente do TRF4, com boa vontade. Mas pode não. Então, como é que eu vejo a situação? Ele vai ser candidato, sim. Ele vai ser candidato e vai disputar a eleição do ano que vem. Com reais chances de ganhar. Com reais chances de ganhar. Quem é o principal opositor de Lula no ano que vem? Eu tenho para mim que, eu diria hoje, que é alguém de perfil assim do Bolsonaro, do João Dória. Mas que não está ainda na eleição ou vai ser um desses dois mesmo? Eu tô vendo ali aparecendo quem? O João Dória, outsider, né? Nós estamos falando, né? Sim. Que eu acho que a população vai procurar um outsider, né? Ou alguém com esse perfil de outsider, né? Então seria o Joaquim Barbosa, o do João Dória, o Bolsonaro, ele vai enfrentar problemas por aí, viu? Tá bem. Querido, muito obrigado por ter vindo essa noite aqui. É um prazer. Foi muito bom conversar contigo e eu acho que é muito bom também, que eu acho que a gente conseguiu contar boas histórias aqui. E um outro lado, que as pessoas que te leem, te acompanham no dia a dia, eu acho que não tinham ideia de muitas dessas coisas que aconteceram contigo aí. Sucesso sempre, querido. Muito obrigado. Conversei com o Políbio Braga, fique agora com o Guaraci Andrade, a gente volta amanhã. Tchau. 21h30. Oferecimento CMPC. Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.